falar. Deixa eu ligar aqui. Abrir essa janela aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui. Deixa eu aqui visualizar nosso Écio. Deixa eu ver aqui. Écio, dá um oi aqui para a gente poder conectar o professor Écio Costa. Deixa eu ver, Écio. Estou esperando o Écio entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, uma conversa aí com um economista e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Deixa eu só tentar aqui conectar o nosso Écio. É bom aqui. Ocultar, denunciar. Vou abrir toda, tá? Olá, Écio. Deixa eu ver. Opa! Agora. Prazer grande, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, Mendonça, tudo bom? Tudo ótimo. Você, como é que tá? Tudo em paz? Estou aqui em casa no Saúde? meu home office com as crianças brincando aqui na varanda, tomando banho de sol para poder acumular a vitamina D. Eu também estou nessa missão aí, cumprindo aí o meu distanciamento social e contribuindo para que a gente possa superar esse momento de pandemia que tem aterrorizado e danificado a vida de tanta gente, né? Saúde, primeiro aqui eu quero desejar saúde a todos que estão aqui Isso. nos acompanhando, que Deus ilumine o caminho de cada um e, ao mesmo tempo, também um outro dano que é um pouco na sua área e você acompanha muito bem, que é muito relevante, é o econômico, né? Eu queria Exato. aqui, só saudando a todos, dizer que o professor Écio Costa é economista, PhD pela Universidade da Geórgia e professor da Universidade Federal de Pernambuco, além de colunista da CBN. Uma pessoa que muitos acompanham no dia a dia, está sempre analisando os fatos econômicos e, evidentemente, trazendo a sua contribuição com relação à sua visão sobre os aspectos econômicos do que acontece no dia a dia da política e da vida social brasileira e pernambucana também. Então, para mim é um privilégio ter ele aqui, batendo esse papo, conversando um pouco sobre a pandemia, os reflexos econômicos, principalmente no que diz respeito ao emprego, a crise do desemprego, da perda de renda e aspectos relativos à vida do brasileiro, que começa a ficar realmente aí muito, muito complicada, né? Tendo em vista esse quadro todo que estamos acompanhando. Então, eu acho, Écio, que eu poderia fazer assim, uma introdução rápida, geral, Sim. da minha visão, e aí eu pediria teus comentários, né, tua visão. Houve, ao longo dos últimos dias, algumas decisões tomadas, tivemos algumas decisões tomadas a nível do governo federal, alguns governos estaduais e municipais. Aqui em Pernambuco, a gente precisa também dar um enfoque sobre essa realidade. A agenda do governo federal passa por socorrer as pessoas, a ajuda emergencial para aqueles que já viviam de um apoio de renda mínima, né, os chamados beneficiários do Bolsa Família. Há uma perda de renda muito grande nos chamados autônomos, né, que vivem por conta própria, e aí vem desde o pequeno, o cara que vende picolé na praia, mate, etc. Tal, passando até pelos profissionais liberais, que perdem renda, advogados e médicos que não estão diretamente envolvidos no socorro à pandemia. Então, é um quadro desolador para muitas dessas pessoas. Esse socorro do governo federal atende os beneficiários do Bolsa Família, os autônomos, no caso aí, o pessoal que trabalha por conta própria, e houve também um socorro para as empresas segurarem os empregos, né? Até tivemos um fato interessante aqui em Pernambuco, que as empresas do setor de transporte público, elas demitiram, chegaram a anunciar a demissão de algumas centenas, milhares de trabalhadores. E depois disso, houve uma negociação com o sindicato, o bom senso prevaleceu e eles recuaram num acordo onde se pagará parte do salário
dos trabalhadores, o que é muito inteligente, proporcional à carga horária, e o governo federal entrará com aquela complementação decorrente da medida provisória que foi editada recentemente, que também é muito boa e muito positiva. Então, eu queria que você desse um panorama, na sua visão, como é que você vê esse quadro, tanto no aspecto Brasil como no aspecto Pernambuco, e aí a gente vai batendo uma bola, conversando um pouco, eu trazendo minhas impressões também. Se porventura você tiver alguma dúvida sobre o aspecto que eu domino mais, o aspecto político, estou à disposição para a gente analisar conjuntamente e ajudar a trazer luz para esse momento de escuridão que nós estamos vivendo. Não, perfeito. Eu acho que esse é o momento da gente estar discutindo realmente os aspectos econômicos que trazem um impacto no social, né, e que tem, na realidade, a importância das atitudes políticas num momento decisivo como esse. Né? A gente vive, tem um gráfico que vive circulando, eu mesmo já postei esse gráfico, que mostra a relação, né, dos impactos na saúde e inversamente proporcional na economia. Né? Você tem aquela questão de você fazer com que a curva fique mais suave, né? Ou seja, que você achate essa curva da saúde, ela pode trazer impactos econômicos negativos mais fortes. Né? Mas, de repente, você pode pensar como fazer um meio termo, né? Para que você suavize a curva e, ao mesmo tempo, não traga um impacto econômico tão negativo. Né? Então, eu queria até comentar um pouco sobre isso, mas antes eu queria mencionar que eu acompanho a sua carreira política desde muito tempo. Meu família é de São Bento do Una, né, pertinho ali de Belo Jardim, então Vizinha. vizinho, né? Meu pai e meu avô eram produtores de frango, né? Em 98, mais ou menos, com o Plano Real, abandonaram essa profissão. O José de Almeida que assumiu como grande produtor lá em São Bento do Una, né? Então, assim, sempre acompanhei, e mais recente, como ministro da Educação, foi um período muito turbulento, porque era nessa gestão Temer, né? Mas eu vi, assim, como você se esforçou para trazer coisas positivas para a educação. Destravou muitos investimentos que precisavam ser feitos, né? Eu vejo na própria Universidade Federal, a gente vê que algumas obras foram iniciadas com a sua gestão, e eu acho que isso é muito louvável, certo? Claro que tem sempre a questão política, né, que porque Temer conspirou, entre aspas, né, para tirar Dilma. Na verdade, ela própria que se tirou. Né? É verdade. Não A maior precisava. conspiradora dela foi ela própria. Ela própria, E né? o desgoverno dela. Exatamente. Então, isso terminou trazendo... A esquerda aproveitou para trazer como repercussão negativa, mas é louvável o trabalho que você fez como ministro da Economia, né? E acredito que ainda Na tem educação. muita... Economia ainda não. Oh, não, é que eu falo tanto de economia que eu É confundi. verdade. Ministro da Eduardo. Educação, certo? Mas eu tinha mencionado anteriormente a educação. E assim, espero que você ainda traga mais coisas positivas para a gente aqui, né, na nossa política, certo? Mas Obrigado. agora, voltando ao assunto, vivemos um momento muito complicado na política, né, com esse entrave entre o governo federal e governadores, né, dos estados, onde o governo federal, através principalmente do Bolsonaro, defende uma abertura maior, uma retomada da abertura da economia ou dos mercados, para que você possa ter circulação de pessoas, preocupado com o impacto econômico disso, certo? Mas, por outro lado, a gente vê a preocupação com as vidas, né? A gente tem exemplos lá fora da Itália, né, da Suécia. Eu publiquei no meu Instagram, inclusive, que interessante, a Suécia e a Noruega tiveram mais ou menos o mesmo início de casos de coronavírus. E são populações com características muito parecidas, né? A gente não está comparando país desenvolvido com subdesenvolvido. São duas nações desenvolvidas com PIB per capita elevado. A Noruega promoveu uma quarentena horizontal, né? Ou seja, uma quarentena fechando realmente a economia,
e a Suécia não. Então, quando você vai olhar no lado econômico, o desemprego na Noruega aumentou drasticamente, enquanto que o desemprego na Suécia não aumentou. Mas quando você vai olhar o número de mortes por conta do coronavírus, o número de mortes na Suécia bem maior do que na Noruega. Então, tem que haver um bom senso, né? A gente já entrou nessa quarentena, então também não adianta reverter ela tão cedo, né? Já que entramos nessa, vamos agora segurar a onda, né? E aproveitar para tomar medidas políticas importantes para a manutenção dos empregos e da renda. Até porque esse coronavírus vai passar, a gente está vendo, na Europa já está passando, na China, Wuhan, desculpe, já reabriu a sua economia, né? Ontem estavam festejando isso, inclusive, e isso vai acontecer aqui também. Só que a gente pode retomar a economia de uma forma em que a economia está arrasada, destroçada, ou a gente pode retomar ela preservando os empregos e, de certa forma, a renda das pessoas, né? Então, essas medidas que aí, pelo lado do Ministério da Economia, a gente vê uma ação forte. Aí eu tenho alguma crítica, porque foi um tanto quanto retardada, mas, de certa forma, está vindo forte dentro das limitações que nós temos, né? Novamente, nós não somos um país desenvolvido, a gente não tem recursos ilimitados, a gente passou vários anos, desde Dilma, já que a gente está falando dela, com déficits fiscais, né? Ou seja, a gente não tem gordura para estar gastando. Então, dentro do possível, o Ministério da Economia tem soltado medidas que vêm trazer algum alento. Só que aí o timing é que eu fiquei assim, crítico no início, né? Porque a gente já sabia que aquela onda do coronavírus estava chegando aqui, né? Passando pela Europa e chegando posteriormente aqui. Então, os grupos de trabalho lá do Ministério da Economia já poderiam ter sido desenvolvidos antecipadamente para trazer soluções, né, prévias. Essa folha, por exemplo, de março, que foi paga essa semana, o vencimento foi segunda-feira, foi totalmente a descoberto, né? Então, muitas empresas que não tiveram receitas tiveram que escolher, ou paga a folha, ou paga o fornecedor, ou paga o seu aluguel, né? Então, isso terminou gerando muita demissão, né? Já que essas medidas só vão acontecer a partir do mês que vem. No caso aí dessa questão das folhas das empresas, é bom lembrar que houve uma decisão do ministro Lewandowski que impôs o aval dos sindicatos para que a empresa pudesse celebrar um acordo com os seus próprios trabalhadores, seus próprios funcionários, o que gerou uma polêmica enorme. Eu, pessoalmente, discordo. Tem, inclusive, denúncias aí que sindicatos estão cobrando pedágio por acordo individual para poder celebrar esse entendimento no sentido da preservação dos empregos. Então, as empresas aí sufocadas, sem poderem arcar com as folhas, e mais essa pressão aí do sindicato querendo tirar dinheiro por o número de funcionários que possam ou não aderir à proposta. O acordo ele é bom quando ele é bom para os dois lados. Então, esse sentido é evidente que a gente precisa levar em consideração e destacar como positivo. De fato, houve uma demora, um retardo, mas as medidas estão aí, foram tomadas. Concordo também com você quando você defende um equilíbrio, né? É lógico que a defesa primeira é da vida, né? O ser humano, as pessoas, a gente precisa preservar as vidas. O Estado tem que funcionar para isso, socorrer na área de saúde, aumentar leitos de UTI, aumentar o atendimento nos hospitais e melhorar eles, focar naqueles doentes e pacientes mais graves e aqueles que exigem mais cuidados. Então, eu acho que esse dever de casa ele é realmente o primeiro. Agora, paralelamente a isso, a gente não pode simplesmente imaginar que a economia é uma coisa desprezível, que as pessoas vivem da atividade do dia a dia, né? Tem até uma questão que foi colocada aqui do Arthur, que perguntando, e eu acho que é bom para você que tem um viés mais, eu digo, liberal econômico, ele diz: Arthur, a mão pesada do Estado tem se mostrado salvadora da economia em tempo de coronavírus. Eu sou um cara que tem uma
uma filosofia, uma lógica muito liberal-democrata e que o Estado ele tem que atuar nas áreas essenciais. Mas essa imagem do liberal clássico e puro e do Estado inexistente, o minimalista, isso não existe. O Estado é também detentor do monopólio da impressão da moeda, da regulação, vamos dizer assim, dos meios de pagamentos dentro de uma sociedade. E numa situação de pandemia, que é crise global, é evidente que o Estado tem que atuar. Não dá para simplesmente largar a sociedade, as empresas, as pessoas e imaginar que haverá uma autorregulação. Poderia até haver, e haveria num prazo determinado, mas você comprometeria empresas, vidas e pessoas, o que seria uma coisa absolutamente indesejável. O Daniel faz um levantamento aqui sobre a questão da CLT, se nós teremos uma reflexão, um reflexo direto nas normas gerais da CLT. Eu acho que a CLT tem sido atualizada nos últimos tempos. É uma legislação, para mim, ainda com um cheiro ainda do getulismo, do Estado Novo, aí, da época de Vargas, mas que ela foi atualizada nos últimos anos com passos importantes no sentido da preservação dos empregos. E outra coisa, a sociedade se modernizou de um modo que tem muitas atividades que elas não são mais regradas ou definidas a partir de uma relação de contrato de trabalho tradicionalmente. Muitas pessoas atuam como pessoa jurídica, você sabe, e no meio até de média ou mais baixa renda, também isso existe. Quer dizer, o motorista de Uber, aquele que atende o serviço de entrega a domicílio de alimentos, refeições e outras, ou faz compras, são pessoas que têm realmente uma concepção na relação econômica trabalhista diferenciada. Então, eu interrompi você, quero devolver a palavra para você trazer sua contribuição também. Mas eu acho muito importante os seus comentários, né? Inclusive, ontem, Meirelles estava falando justamente sobre essa questão, ele defendendo a impressão da moeda, né, que o governo deveria imprimir moeda e entregar para o povo. Também a gente não precisa ser tão exagerado assim. Né? Os economistas liberais, os tradicionais, né, Friedman e outros, eles defendem que você precisa ter a economia funcionando por si só, né, liberal, mas que em determinados momentos há sim a necessidade de um intervencionismo. Ele próprio defende isso. E a gente vive hoje uma situação de guerra. Né? A gente não tem um problema econômico, a gente tem um problema de saúde que está interferindo na economia. Né? Então, em momentos como esse, o intervencionismo estatal feito da forma correta só ajuda. Né? Agora, o grande problema é que no passado a gente tinha intervencionismo duradouro. A gente precisa ter uma intervenção rápida e temporária. Né? Aquela intervenção que vai ajudar na manutenção dos empregos, na manutenção da renda, na manutenção das empresas, que dure aí 3 meses, algo do tipo, e depois a gente paga a conta mais à frente, porque isso é o que vai acontecer. Né? Agora, simplesmente imprimir dinheiro e jogar na economia, isso não funciona porque é altamente inflacionário. Agora, as medidas que estão sendo tomadas, elas estão jogando crédito na economia, estão antecipando recursos que estavam amarrados. Né? Veja, por exemplo, o FGTS, que vai ser liberado a partir de 15 de junho, o valor de um salário mínimo por trabalhador. Esse dinheiro está represado. Num momento como esse dinheiro não pode ficar represado, ele tem que ser realmente liberado, porque as pessoas estão perdendo emprego, não estão conseguindo ter renda. Né? O crédito fornecido às empresas, aos estados, os estados estão falidos, eles não podem nem gerar dívida, nem imprimir dinheiro. Então, eles precisam do apoio federal. Agora, claro, tem que ser feito com contrapartida. O plano Mansueto tem que ser muito bem cuidado, porque senão ele vai afundar ainda mais o país. Vamos ter um déficit esse ano de uns 500 bilhões, né, muito acima, talvez 4 vezes acima do que se planejava, e ele vai ter que ser pago no futuro próximo. As gerações vão ter que pagar por isso. Você falou sobre estados, é bom lembrar que dentro das medidas anunciadas, nós temos uma medida muito importante, que é que o governo federal vai assumir
a manutenção do repasse dos fundos de participação dos estados e municípios, tendo como referência o que foi repassado o ano passado, 2019. Ou seja, eles não terão perda real no repasse desse item relevante, principalmente para os estados mais pobres e os municípios também de menor renda, o que é uma coisa relevante. Há uma discussão, inclusive é o tema dos últimos 2 dias, você deve estar acompanhando em Brasília, sobre a mudança do Plano Mansueto. É um plano de socorro aos estados, de assistência aos estados. O governo federal também está aportando recursos diretos, fundo a fundo, na área da saúde, para melhorar o atendimento do combate ao coronavírus. E os estados colocaram uma outra pauta. Houve suspensão do pagamento de dívidas, que é uma coisa correta, e postergação da responsabilidade de estados e municípios, e vai ao encontro dessa preocupação. Agora, isso não pode se transformar num saco sem fundo, ou querer, eu digo, maquiar problemas estruturais que já existem. Por exemplo, tem aqui o Tiago, que faz uma pergunta, por que é tão difícil fazer uma reforma administrativa? Isso. Quer dizer, eu questiono muitas vezes as prefeituras, a Prefeitura do Recife, o governo do Estado, não focar algumas medidas de redução de despesa. É inaceitável, por exemplo, que a Prefeitura do Recife tem um orçamento de 80 milhões de reais para publicidade. Publicidade, nesse instante, tem que ser zerada. Quer dizer, não precisa nem desse informe que está circulando nas televisões para ficar em casa, porque as televisões privadas, as concessionárias de televisão... Já estão batendo tanto nisso, né? Já estão batendo isso no dia a dia, quer dizer, desperdício de dinheiro. Então, tem que focar no atendimento das pessoas e no socorro a quem hoje está desempregado, sem renda, etc. A Semineto, prefeito de Salvador, fez um belíssimo trabalho. Dentre outras medidas, foi a primeira iniciativa pública de socorro aos informais, atendendo a cerca de 21 mil beneficiários lá em Salvador, na Bahia. O Josué fala aqui sobre o papel das prefeituras. Eu, é evidente que coloco como prioridade o atendimento à saúde, mas acho que, paralelamente, algumas medidas podem ser adotadas. Várias prefeituras no Brasil, inclusive Belo Horizonte, por exemplo, adiou Teresina, o recolhimento do IPTU. Famílias estão sacrificadas, sem poder honrar o pagamento do seu dia a dia. Por que é que não joga o pagamento do imposto para o segundo semestre? É um alívio para as pessoas físicas e para as empresas, pelo menos as pequenas e médias. E aí você daria um certo fôlego sem mexer no orçamento do ano para as prefeituras. É uma ideia que pode ser aplicada no Recife e em todas as prefeituras do interior de Pernambuco e do Brasil. Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, adotaram esse tipo de medida. Então, eu acho que é uma agenda que ela tem que envolver os 3 níveis de poder. O governo federal, evidentemente, que é quem tem caixa, quem tem mais poder de fogo, porque tem o controle da moeda, emissão de títulos públicos, estados e municípios que precisam realmente atentar para isso. E eu queria aqui lhe transmitir uma pergunta que rodou aqui, que é do Matheus, que indaga como é que ficará a situação fiscal dos estados depois da pandemia. O que é que você vê? Como é que você vislumbra, Écio? O que é que você enxerga para esse quadro geral pós-pandemia? Bem, antes eu queria até dar um oi aí para o Matheus. Ele é lá de Garanhuns e um dos meus seguidores aí mais assíduos. Gente boa lá. Liberal também na economia, né? Acho que meus seguidores todos são assim. Você não desiste logo de me seguir, porque eu só falo nesse sentido. Era vamos assim, uma população rara, viu? Mas tem aumentado. Ampliou. Parabéns aí pela capacidade sua de transmitir os valores liberais em todos os sentidos. Liberdade pessoal, respeito ao indivíduo, respeito ao livre pensamento e à liberdade econômica, que é quem criou riqueza na história da humanidade. Verdade, mas vamos lá, o que é que você acha aí eu acho que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado em todos os aspectos, né? Até porque, senão você abrindo essa porteira e não tomando cuidado, os estados vão ser muito imprudentes.
né? Eles estão, inclusive, aprovando medidas de calamidade pública com gastos por tempo indeterminado, né? A crise, ela, tudo bem, precisa ser tratada ao longo desse ano, no próximo, mas as medidas urgentes são para esses próximos 3 meses, né? Já passamos aí mais ou menos um mês, tem mais 2 meses pela frente. E o restante precisa ser adequado ao longo do tempo. Então, você fazer um plano Mansueto bonzinho demais para os estados, sem exigir uma contrapartida posterior, vai trazer um prejuízo enorme para a União. Então, o prejuízo causado pelos estados e municípios pode ser maior do que as bondades que o governo federal esteja fazendo para as empresas e para os empregados. Aí essa conta termina ficando muito maior. Então essa é a minha grande preocupação nesse sentido. Écio, só um ponto seguinte. As pessoas imaginam, e às vezes a gente vai para um debate, que a conta da pandemia, por ser uma pandemia e uma conta que envolve a vida das pessoas, ela não será um grande erro, um grande equívoco, né? Aí eu vejo até alguns articulistas, pessoas bem informadas, jornais, a dizer, não, porque nos Estados Unidos o pacote de ajuda vai custar 17% do PIB, na Alemanha 25% do PIB, no Reino Unido não sei quantos por cento do PIB. Só que o Brasil, primeiro, não tem um cacife de uma Alemanha, de uma Inglaterra, do Reino Unido, dos Estados Unidos, muito longe disso. E a gente tem muito por fazer. Nós estamos digerindo e saindo da maior crise da história econômica do Brasil, que já tem registro, eu acho que nos livros de história econômica não há registro de uma crise tão profunda como aquela decorrente do colapso provocado no finalzinho dos governos do PT e tendo Dilma à frente do Brasil. E aqui eu não estou politizando, estou atestando uma realidade. Chegamos a 14 milhões de desempregados, uma recessão acumulada por vários anos, e a retomada tem sido lentíssima. 1% de crescimento, como foi o ano passado, pouco mais do que isso. No ano anterior, pouco mais de 1% também. Então, o Brasil patinando para sair do fundo do buraco. Eu tenho a convicção de que a gente tem que ter um esforço brutal para socorrer empresas, pessoas, sobretudo, desempregados, pessoas subempregadas, pessoas que estão aí realmente precisando da ajuda e do apoio do Estado. Só que isso tem que ser feito com responsabilidade. Imaginar que é um cheque sem limite, não é. A conta vai ser paga a partir do próximo ano, a partir do final da pandemia, estão calculando aí agosto, setembro, e dependendo do tamanho desse compromisso, nós vamos passar anos e anos para honrar esse compromisso. É mais ou menos como uma família que entra em crise e começa a vender comer sua poupança, vender seus bens para sustentar o dia a dia. Ou seja, o patrimônio que você tinha, ele passa a ser menor depois daquele processo. Eu não estou dizendo que você não use. Eu, pessoalmente, recomendo a qualquer um fazer qualquer esforço e todo esforço no sentido de salvar as vidas e preservar a dignidade de cada família brasileira. Mas a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, porque os pagadores de impostos, os contribuintes, no final das contas, é que honrarão os compromissos daqui para diante, e a gente não pode ir além do possível para que o Brasil possa aguentar também vencido o processo da pandemia. Exato. Você tinha falado um pouco antes sobre a questão dos empregos, da CLT, da flexibilidade que a gente precisa ter. E ontem está se discutindo a implantação da carteira verde-amarelo, né? Para que você possa justamente atrair mais empregos com uma economia, uma redução dos custos na ordem dos 35% para a empresa. E colocando um limite, né, algo em torno de 25% do número de empregados da empresa dentro desse novo regime. Essa é uma medida muito importante, até porque ela traz, rapidamente a contratação de novos trabalhadores, e principalmente aqueles mais jovens, né? Porque eu estava comentando hoje, até estava dando uma entrevista para a Rádio Cultura lá de Caruaru, eles perguntando sobre o saque do FGTS, né? E aí a gente terminou entrando nessa conversa, onde, quando você vai olhar, as empresas, com esse alto custo que a gente tem trabalhista, elas vão contratar quem tem experiência, né? E o jovem não tem experiência, né? Ele está entrando no mercado.
Então ele termina entrando numa concorrência desleal, porque ele não custa um salário mínimo, ele custa 2 salários mínimos, mais o treinamento que ele vai ter que passar. Então, quando você flexibiliza um pouco isso, você termina rapidamente colocando mais trabalhadores, os mais jovens, no mercado de trabalho realmente, né? Então, é uma medida importante. E aí vem uma série de outras medidas que precisam, o timing, ele não pode ser perdido. A gente já vem, eu mesmo, eu apoio as reformas que têm acontecido e que precisam acontecer, né? A reforma administrativa, ela já deveria ter acontecido e vai ser uma medida muito forte, inclusive, para você poder pagar essa conta das despesas que estão sendo feitas agora. Porque o governo vai precisar economizar muito nos próximos anos para pagar os gastos que está fazendo agora. Certo? Então, a reforma administrativa ela precisa ser votada com urgência, né? Como o Tiago estava até perguntando, por que isso não vai para frente? Eu acho que agora é o timing. Né? O governo, junto com o Congresso, precisam se unir e realmente aprovar isso. Não agora, mas logo após essas medidas de urgência serem votadas, isso precisa entrar na pauta. E a reforma tributária, só para complementar, e a reforma tributária é outra também que acredito trazer muito consumo na economia, que vai trazer geração de impostos para pagar essa conta no futuro. Então, também é algo que precisa ser finalizado. Já tem, tanto a Câmara como o Senado, propostas que precisam ser unidas e formalizadas numa proposta a ser aprovada. Eu concordo totalmente com você. E, aliás, digo mais. Eu não vejo, por exemplo, aqui na nossa realidade, esforço dos governos, tanto estadual como Recife, para cortar gorduras. Cargos comissionados em excesso, terceirização de veículos. Quer dizer, há de se ter um esforço. Eu já falei sobre gasto com publicidade, para você reduzir o tamanho da máquina e atender a quem de fato precisa. Por exemplo, tem uma reclamação aqui forte, que eu quero até fazer uma live específica envolvendo o setor de turismo em Pernambuco. O Rildo aqui falou sobre o setor de turismo. O setor está literalmente entregue à sua própria sorte. Aqui devastado. São milhares de empregos, desde bares, restaurantes, hotéis, pessoal que faz traslado e guias turísticos. Quer dizer, é realmente um cluster, como fala-se muito frequentemente, muito importante. Então, Noronha está fechada, Porto de Galinha está sem atividades, quer dizer, tem muita gente, e até o barraqueiro da praia, o sujeito que vende artesanato na feirinha de Boa Viagem ou em qualquer praça da cidade, o mercado de São José. Então, tem muita gente perdendo renda e a gente não vê um socorro. As agências de turismo também aí com perdas gigantes, porque hoje você não tem nem o turismo de lazer e nem tampouco a atividade de deslocamento comercial atendendo várias empresas. Então, realmente, há de se ter uma atenção muito grande com relação ao turismo em Pernambuco e no Brasil, que é um segmento dos mais danificados, tendo em vista a pandemia. Agradeço ao pastor Jairinho também aí pela sua participação e audiência, e quero assim pedir a você que possa trazer aí as suas considerações para a gente ir finalizando a live. Eu acho que live entre 30 e 40 minutos é um bom tempo. Eu sei que daqui a pouco você vai ter programa de rádio para entrar, e eu não quero atrapalhar a sua agenda, e agradecer mais uma vez. Quer que você nos coloque aí para a gente ir concluindo e fechando aí a nossa live de hoje. Até aproveito que eu terminei não mencionando no início, mas desde a semana passada, que eu estou agora também com a minha coluna Economia e Negócios na Rádio Grande Rio, lá em Petrolina, né, uma rádio de muita audiência, sempre ao meio-dia, né? Então, deixar registrado aqui também esse... Agora, não só falo no final da tarde, como também ao meio-dia, tá? Mas a preocupação realmente é grande, né, Mendonça? A gente vê vários setores, o setor de turismo, ele está sendo devastado e vai ter que ressurgir das cinzas, vai precisar de muito apoio realmente. Você tem o Banco do Nordeste, ontem eu fiz uma live com o superintendente daqui de Pernambuco, com Ernesto Cruz. Há uma linha emergencial, mas ela foi anunciada, mas ainda não chegou na ponta.
Então, ainda assim, a coisa está muito morosa quando os boletos já estão vencidos, né? A folha já está vencida, os financiamentos, tudo bem, você pode postergar, mas e a volta? A volta também não vai ser de uma hora para outra. As pessoas, os turistas, vão ficar muito receosos quanto a ir para as praias, quanto ao deslocamento, porque o coronavírus ainda vai continuar. Não é que o coronavírus vai acabar agora quando chegar o mês de maio. Ele vai continuar aqui, principalmente que somos um país com muita desigualdade, com muita gente sem condições básicas de saneamento, né? Então, isso vai continuar proliferando. Agora, o anticorpo, ele vai ser, assim, as pessoas que têm o anticorpo que já tiveram vão poder circular sem maiores problemas. Já quem não tem, e são os idosos, aquelas pessoas de grupos de risco vão ter muitos problemas para poder voltar a circular na economia e, com isso, o turismo é um dos setores que mais sofre. Mas não só ele, né? O setor de comércio, serviço, assim por diante. Então, assim, eu também estou para ver medidas mais fortes que os governos do estado e do município venham a tomar, certo? A gente vê exemplos acontecendo em outras cidades e aqui nós ainda estamos a desejar. Assim, em conversas com a Secretaria de Desenvolvimento daqui do estado, reclamei muito do diferimento do Simples, né, da parcela do ICMS do Simples para as micro e pequenas empresas. Isso só veio acontecer depois, mas isso já deviam ter antecipado, o governo federal já tinha anunciado isso. Mas você vê o IPTU e o ISS ainda sem diferimento, né? Você ainda tem que pagar. E o que é que vai acontecer? Não vai ser pago, né? Porque as empresas ou os prestadores de serviço não estão tendo receita. Então, eles vão ter que escolher ou pagar imposto ou demitir, né? Então, provavelmente, não vão pagar o imposto, vão manter o emprego, já que é algo essencial. E fica na ilusão, né, de gerar uma certa pressão em cima do contribuinte, absurda, pequenas e médias empresas que trabalham praticamente assim, no limite do caixa, né? Eu até fiz um pleito ao governador, um pedido ao governador com relação a um decreto recente que ele suspendeu a cobrança das chamadas obrigações acessórias para as empresas do Estado, e até coloquei isso de forma pública, foi publicado no blog de Jamilton, no blog de Magno, no blog, portal de prefeitura, etc. E depois, ontem eu vi o rebate, ou pelo menos a colocação do secretário da Fazenda, dizendo que a portaria da Secretaria da Fazenda não desmanchava o decreto do governador. Na teoria, isso é o que está, eu digo assim, na teoria, porque na prática está se exigindo, qualquer empresa, por exemplo, se você tiver um restaurante hoje no Recife, atuando em sistema de delivery, porque está tudo fechado, ele é obrigado a continuar remetendo para a Secretaria da Fazenda as obrigações acessórias, transmissão de informações fiscais, isso. Se houver débito fiscal ou execução fiscal não está suspensa, o que é um absurdo. Quer dizer, nesse momento tem que dar vamos dizer assim, um alento. Inclusive, alguns contadores que falaram comigo disseram que o governo federal deu um tratamento via Receita Federal muito mais adequado. Eu lembro, Écio, você que é um cara bem articulado, que vários escritórios, aliás, todos os escritórios de contabilidade estão fechados por determinação do governo do Estado. Ora, se quem faz a sua contabilidade da sua empresa, quem remete os dados principais e acessórios da sua empresa são os escritórios de contabilidade, e esses escritórios estão fechados, 80% das pequenas e médias empresas têm contabilidade terceirizada em Pernambuco. E eles Sim. estão exigindo o cumprimento das obrigações acessórias praticamente de forma geral. Pode não estar no detalhe da escrita da portaria da regulação, mas essa é a prática da Secretaria da Fazenda, porque, infelizmente, é uma atitude anti-empreendedora, anti-geradora de empregos. Aqui, empresário em Pernambuco vira coisa feia. Então, lembre-se que por trás do empresário, e eu defendo os que cumprem com suas obrigações, tem milhares de empregos. E os empregos precisam ser preservados. Eu quero aqui mandar um abraço fraterno para o meu amigo e irmão Zé Maria, que está nos assistindo lá de Fernando Noronha, viu, Écio? Zé Maria, da Pousada Zé Maria, que é um líder acima de qualquer coisa. Tem a pousada das mais tradicionais do Brasil e famosa. Sim, já esteve lá também. Zé Maria.
E ele lembra, e todos lembramos, inclusive há pouco falamos, do setor do turismo, que é realmente um setor dramaticamente atingido. Noronha aí, um abraço para quem estiver lá nos assistindo, em São Paulo, Rio. Às vezes eu sei que a gente fica num bate-papo muito pernambucano, e eu peço desculpas aos que nos visitam de fora. Eu tenho seguidores em todo o Brasil, até pela passagem pelo Ministério da Educação. Agradeço muito a todos e agradeço bastante ao Mas Mendonça, atrapalhando um pouquinho. Pô, não. O que a gente está falando aqui está se repercutindo, está se repetindo, na realidade, na maioria das cidades também, né? Muitas estão passando por situações parecidas, né? Talvez com gestões diferentes, melhores ou piores, mas todos estão sofrendo um pouco. Então, o nosso case study, ou o nosso estudo de caso aqui, ele se replica com muitos lugares, né? Eu sei que você está dando aí os encaminhamentos finais, mas eu queria aproveitar aqui um comentário importante de Priscila Krause, que está nos acompanhando, né? E ela está dizendo que o governo estadual está usando mal a agência de empreendedorismo. Eu bati nessa tecla também, viu, Priscila? Viu, Mendonça? Eu bati nisso, eu disse, olha, a AGFEP, ela precisa agora atuar fortemente. Isso está acontecendo em São Paulo. Tudo bem, é outra realidade, é um estado que tem dinheiro. Mas, poxa, domingo eu estava assistindo aquele programa que tem logo cedo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde o cara lá recebeu um aporte de R$1 milhão da Agência de Fomento do Estado de São Paulo. E aqui, a gente não ouve falar disso. Mas sabe por que isso? Porque aqui a gente não tem saúde financeira. E não é questão de ser grande ou pequeno, pobre ou grande, não. Porque você vê o seguinte, a Prefeitura de Salvador lançou um programa, eu sei que eu insisto muito, mas eu digo, a captação dos bons exemplos. Salvador lançou um programa de R$105 milhões. Salvador é uma cidade de 3 milhões de habitantes, mais de 3 milhões de habitantes. Cidade, do ponto de vista populacional, maior do que o Recife. Mas Recife tem 1.600.000, mas territorialmente é menor. E sempre teve mais saúde financeira. Qual foi o programa que foi adotado do ponto de vista econômico na capital do Estado, ou no Estado? Só que o Estado vive no limite, como eu diria, vendendo o almoço para comprar a janta, aí não dá conta de socorrer ninguém. Quer dizer, é como uma família que gasta tudo que recebe. É preciso ter o mínimo de poupança e reserva para, no momento da agonia, você chegar junto e atender as pessoas, os desempregados, os subempregados, aqueles que estão ao relento, a saúde e, evidentemente, as empresas que sustentam a vida de milhares de pessoas. E há alternativas, viu, Mendonça? Você sabe que a AGFEP pode utilizar os recursos do FNE, que o Banco Nordeste utiliza como repassador. E o Banco Nordeste, ontem mesmo, conversando com o superintendente, ele está com quadro reduzido, mais de 50%. Então, você pode utilizar o pessoal da AGFEP para atuar em conjunto no repasse desses recursos do FNE e chegar a fazer lá na ponta. Mas é aquela coisa, a gente não vê isso acontecendo, é problema realmente de gestão. É verdade, é isso mesmo. Bom, manda um abraço fraterno para a Priscila, que está lá em Garanhuns com o Jorginho. Agradeço muito ao professor Écio, foi excelente a conversa. Eu quero pedir a você a permissão para convidá-lo outras vezes. Eu achei estou à disposição, vamos conversar novamente. A interação da visão política com a visão do economista, que está, vamos assim, acompanhando muito de perto a vida das pessoas e, naturalmente, agradecer principalmente a audiência que foi crescente aqui, foi crescente no decorrer do final dessa manhã. Então, paz, saúde, todo mundo se cuidando e, se Deus quiser, a gente vai atravessar essa com muita fé em Deus. Obrigado, professor Écio. Um abraço forte para você. Suas despedidas finais aí. Obrigado, Mendonça, pelo convite. Queria mencionar também Tiago, que nessa nossa conversa, né, e também quem participou. A princípio, quando o convite foi para a gente conversar às 11 horas da manhã, eu disse, mas quem é que vai assistir nesse horário? Mas, olha, a gente está tendo uma audiência muito boa e muitos comentários. Infelizmente, não dá para responder a todos, mas eu queria convidar o pessoal a me seguir no Instagram, @SCosta, como vocês estão vendo aí, onde eu coloco sempre meus comentários econômicos, de vez em quando com um pouquinho de pitada de crítica aqui e acolá, né? E também pedir, Mendonça, que a tua equipe depois salve a live, baixa aí para a gente poder compartilhar no YouTube, que eu acho que vai valer muito a pena, né, para quem puder, quem quiser assistir depois, tá certo? Mas
Agradeço e vamos aí conversar mais à frente. Tem muita discussão que a gente precisa ainda ajudar a nossa economia do Brasil, do Estado e do nosso município. Se Deus quiser, com certeza. Um abraço Um grande, abraço a tudo de bom para todos. todo mundo. Tá? Felicidade. Boa Páscoa. Para todos nós. Boa Páscoa. E agora como é que eu faço? Agora, encerrar aqui agora.